O Trump declarou uma taxação de 100% para a China, depois da China tomar medidas consideradas por ele economicamente agressivas. Não é? Então, agora temos uma nova rodada de taxação do Trump. Esses 100% que ele aplica sobre a China aí, por que ele fez isso? Bom, Igor, todas as vezes que eu venho aqui, o Trump não deixa a gente em paz, né? É verdade. Todas as vezes a gente falou disso e todas as vezes eu falei para você que o Trump sempre arrega, né? Uhum. E ele arregou. Hoje já tem notícias que ele já voltou atrás nesse negócio do 100%. Hoje? Veja bem, não é bem assim, né? Ele falou isso, se não me engano, na sexta, né? O mercado, e ele também tem a economia do ganhar com dinheiro com Wall Street, né? Sim. Derreteu lá, se não me engano, a Nasdaq derreteu 3,5%, Standard Poor's 2,70%, o próprio Dow Jones quase 2%. Então, assim, teve um pânico nos mercados, né? E agora o mercado começou a se recuperar. Então tem gente que ganha dinheiro com isso, né? Tem gente que ganha dinheiro com as besteiras que ele fala. Mas ele já arregou de novo, ele já falou que não é bem assim, né? Então, aquilo que a gente fala desde o início, né? Ele dá essas ameaças, joga um negócio... É a mesma coisa você trucar e gritar 48. Você fala, não tem 48 no truco, é 12 o máximo, né? Então, ele jogou 100 e deu toda essa confusão. Eu acho que tem gente que ganha dinheiro com isso. Isso não é loucura total que ele faz. Tanto que da primeira vez ele apareceu na Casa Branca brincando lá com os bilionários, né? Você ganhou não sei quantos bilhões, com as coisas que ele fala. Então, tem uma lógica por trás disso... monetária, econômica, que ele ganha dinheiro com isso. E segundo, que ele tem essa... Ninguém mais leva o Donald Trump a sério, né? Porque tudo que ele fala, ele meio que volta atrás e veja bem, não é assim. Quando ele vê que não é bem isso, talvez... tem muitos interesses, né, por trás da economia americana, né? E esses interesses, de alguma maneira, também o pressionam. De falar assim, bem... esse negócio da China aí, os americanos estão pressionando ele porque já viu que a China vai passar a comprar toda a soja do Brasil. Vai parar de comprar soja dos Estados Unidos. E os produtores de soja americanos, né? Então eles existe uma certa pressão sobre isso. E a gente viu que nesse acordo aqui tem muitos grandes empresas e conglomerados brasileiros, como o Joelis Batista chegou a conversar com o presidente dos Estados Unidos, porque ele tem muito faturamento nos Estados Unidos também. A economia americana depende muito, né, dessa produção de carne que uma empresa brasileira produz nos Estados Unidos. Então, quando ele fala isso, chove ele ganha dinheiro com isso, mas chove um monte de pressão política e econômica por trás dele para que ele volte atrás, né? Faz sentido porque, quando ele taxa dessa forma, por exemplo, o cara ele anunciou essa taxação de 100% para a China. O que acontece na vida real do americano produtos ficam mais caros. Sim. E aí isso atrapalha a vida do americano. Quem paga é quem compra. Eu sempre brinco. Eu tô com um déficit comercial com o supermercado lá, do lado de casa. Vou taxar eles agora em 100%. Tudo que eu comprar, vou pagar 100% a mais. A menos que eles comprem alguma coisa minha. Como eu não vendo nada para eles. Agora, será que o americano médio ele faz essa ligação das decisões adotadas pelo governo americano com as consequências que o levam a gastar mais no supermercado? Será que ele tem essa noção, esse grau de informação, essa sensação da realidade? Ou seja, olha, nosso governo está adotando medidas que estão levando a que eu e a minha família paguemos mais no supermercado. Será que tem? O estadunidense, ele passa a ter noção quando ele tem que pagar, né? Tanto que no início ali teve várias reportagens, eles pegando o cidadão estadunidense médio na rua e eles não sabiam. Eles achavam que quem ia pagar a taxa quando começou com a China era o chinês. Não, o chinês tem que pagar mesmo. E o repórter falou, não, mas quem vai pagar somos nós, né? Nós vamos pagar nos produtos que entrar. E o cara teimando, aí tem uma reportagem, aparece um outro americano lá que era um importador e aí ele teve que explicar pro cara lá que falou, não, veja bem, vai entrar, a gente vai pagar tarifa, quem importar, aí vai o distribuidor, vai repassar pro distribuidor, quando vai chegar no mercado aqui vai ficar mais caro no mercado. Café vai ficar mais caro. Quem vai pagar é você. Café é mais caro, carne é mais caro. O cara não acreditava. Mas você pegar todos os estudos de muito tempo atrás e até atual, você vê que o cidadão estadunidense médio, ele é ignorante em termos de economia, em termos geopolíticos e em termos de geografia, né? Os caras até hoje acham que a capital do Brasil é Buenos Aires.
Eles não estudam, e isso, na realidade, é porque essa prepotência, essa arrogância do americano os faz achar que eles são o centro do mundo. Então, eles não precisam estudar o resto do mundo. E nem precisam entender, muito menos, de geopolítica, né? Então, eles estão numa bolha que eles só vão sentir, como o Tramontina falou, quando ele realmente for no supermercado e ver que o negócio ficou mais caro. Enquanto tiver alguém falando para ele não acredita. Sabe que todas as vezes aí que eu estive nos Estados Unidos, e quando conversando com americanos eu dizia os lugares que eu conheço nos Estados Unidos, sempre ouvi reação de surpresa. Nossa, você já esteve em tal lugar aqui nos Estados Unidos? Você já esteve na Califórnia? Você já esteve não sei aonde? Você já esteve não sei aonde? Você já esteve não sei aonde? Você conhece tal coisa? Porque realmente eles não têm esta visão de mundo, né? O mundo deles é o mundo americano. É o mundo americano. Eles giram em torno do próprio mundo, né? Culturalmente, eles são convencidos que os Estados Unidos é o centro do mundo desde sempre, né? Sim. E agora a gente está com essa geração que a gente vê a China ameaçando, de certa forma, lá, a economia e a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Eles faz sentido que eles não saibam o que está acontecendo, porque foram culturalmente construídos dessa forma. Mas 30% dos brasileiros acham que os Estados Unidos é o centro do mundo. Imagina eles. Verdade. 30%? 30% dos brasileiros acham que os Estados Unidos é o centro do mundo. Faz manifestação na Paulista e estende bandeira dos Estados Unidos. Sim, eu entendi. Você imagina eles. Mas aí né? o outro 30% acho que a China é o centro do mundo. Não, acho que não. Eu acho que quem estuda a China, ele tem uma consciência de que existem outras potências que estão em ascensão e que precisam ser estudadas, né? Então, pelo menos as pessoas que eu conheço que estudam a China, eu posso me enquadrar como uma delas, sabe que existem outros países que não os Estados Unidos, né? E a China, na verdade, surgiu com essa ascensão econômica e é um motivo de ser estudado. E eu, por exemplo, defendo que a gente não tem que ser subserviente nem aos Estados Unidos nem à China. A gente tem que ter um projeto de país e aproveitar essa briga, né? O que seria melhor para um país como o Brasil, se tiver um projeto de nação, do que ter dois caras que quer brigar entre si e eu passe a ser interessante para os dois, né? Então eu acho que essa nova ordem mundial que está se estabelecendo é benéfica para países como o Brasil que queiram crescer, que queiram se tornar relevantes, né? E o Brasil precisa ter esse projeto de nação para tirar proveito dessa briga, né?